E aí pessoal, beleza? Suave na nave? De boa na lagoa? Tudo bem, né? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSI, que é o Instituto de Psicologia Social, né? Comportamental e Experimental. Lá a gente oferece atendimento psicológico a custo simbólico, que muitas vezes, em alguns casos, chegam a ser gratuitos. Acesse o nosso site www.ipsi.com.br. Eu sou o psicólogo que cuida do canal do YouTube, né? Cada um de nós é responsável por uma coisa. Eu fiquei com o YouTube, ainda bem. O Fredson Almeida, que é um dos nossos psicólogos e um dos fundadores, fica responsável pelo Instagram, e o Marcos Siqueira com o Facebook e assim segue. Enfim, estou dizendo isso porque provavelmente os vídeos que vocês vão assistir, a maioria deles, se não todos, serão feitos por mim. Eventualmente pode ser que o Marcos e o Fredson eles venham aqui, mas a título de conhecimento, o YouTube é sobre eu que cuido, tá? Primeiro, o que a gente vai fazer hoje? Acho que vocês devem ter notado que eu postei poucos vídeos, aliás, não postei vídeos esses dias porque eu tive que fazer uma viagem para uma conferência em São Paulo. Estou em Fortaleza agora, vou viajar para São Paulo para fazer umas conferências, tal, para estudar um pouco, absorver um pouco mais de conhecimento para passar para vocês. O que importa é que estamos de volta. Hoje a gente vai falar de um texto. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, sobre um tema que eu particularmente gosto muito, porque me considero behaviorista social, porque é o que eu estudo. O tema hoje é comportamento, né? São os comportamentos grupais. Hoje a gente vai fazer uma análise, uma reflexão sobre os comportamentos grupais, alguns comentários, algumas ponderações, né? E de qual é o nosso referencial teórico? Nosso referencial teórico hoje é psicologia social, nossa referência, né? É psicologia social, do Haroldo Rodrigues, meu professor, um grande abraço, né? Me deu suporte aí quando eu fiz meu TCC lá em 2012, professor Haroldo Rodrigues, se você não sabe, professor renomadíssimo aí da aula nos Estados Unidos, na universidade lá, daquelas top de linha. Você deve estar se perguntando, pô, se o cara é assim, dá aula nos Estados Unidos, como é que você se conhece? Eu li o livro dele, a Psicologia Social da Haroldo Rodrigues, mandei um e-mail e começamos a corresponder. Assim que a gente se conheceu. É porque esses caras que escrevem livros, que são fora, pensam mais além, eles são cheios de, né, eles gostam de serem reconhecidos pelos seus trabalhos, né? Os professores, eles gostam disso, e eu fiz a minha parte, foi reconhecer, né? E aí a gente começou a se comunicar. No livro do Haroldo Rodrigues, esse é o capítulo 10, tá? A gente vai fazer algumas citações, alguns comentários, algumas ponderações. Primeiro, se você se interessou por esse vídeo, porque você gosta ou porque você precisa aprender, né? Quando você estuda grupos, né, comportamentos entre as pessoas em grupos, você está estudando psicologia social, né? Os fenômenos sociais, o comportamento grupal faz parte dele. Uma coisa legal é que o professor Haroldo Rodrigues ele diz o seguinte: olha, esses fenômenos sociais, independente de quais sejam, de como eles aconteçam, eles ocorrem onde há pessoas, né, onde há grupos, mas onde há grupos psicológicos, né, as pessoas se relacionando e interagindo entre si. Quando as pessoas interagem, ou seja, isso acontece em todos os lugares, porque ou você se comporta ou verbalmente, você se comporta fisicamente, né? Por quê? Qual o objetivo de estudar isso? Tá simples, a gente precisa entender as leis que regem o comportamento humano para poder desenvolver técnicas para que possa ajudar as pessoas. Por exemplo, eu muitas vezes me perguntei qual a lógica de um pesquisador gastar milhões de dólares, de reais, para estudar métodos para que os homens se aproximem das mulheres e para que as mulheres se aproximem dos homens. Simples, né? Hoje eu já penso que essas pessoas elas estudam isso para que elas possam ajudar outras pessoas que não têm essa aptidão, essa habilidade natural, tá? Mas é para ganhar dinheiro também, tá? Uma coisa que você precisa saber é que que grupo psicológico ele tem diferença de uma outra coisa que se chama organização social. Mais pra frente eu vou explicar. Quando você vai estudar os fenômenos psicológicos, né, onde existem grupos, você tem que ter ciência, você tem que saber que quando a gente fala de grupo psicológico,
ele é diferente de organização social, tá? O grupo psicológico, ele é composto por pessoas que se conhecem, que procuram objetivos comuns, pessoas que possuem ideologias, pessoas que pensam em ideologias de maneira semelhante e que interagem aí com uma certa frequência, né? Essa é a primeira coisa que você tem que saber, dessa diferença. E organização social, por outro lado, é um sistema social interagindo, de pessoas interagindo, de grupos que visam o mesmo fim, né? Percebem? Eles visam o mesmo fim, mas não necessariamente eles possuem ideologias iguais, objetivos comuns, são semelhantes, né? Você não precisa disso. Ponto. Grupo social, organização social. Legal? Tem um teórico que fala muito sobre isso. Se você quiser estudá-lo, ele é citado pelo Haroldo Rodrigues, mas é bom você dar uma lida, dar uma pesquisada. Chama Cranch, tá? E Ballantine, né? Que é Ballantine, eu tô falando outra coisa. Ballantine acho que é uma bebida. Você vê como falar nisso, vou tomar meu suquinho de caju concentrado. Enfim, as referências teóricas estão lá no site do Y. Se não quiser ver, pega lá. Já por outro lado, segundo Paulus é um outro teórico, né? Tem também lá um grupo, consiste de duas ou mais pessoas que interagem e partilham objetivos comuns, né? Elas possuem uma relação estável, que são mais ou menos independentes e percebem que fazem de fato parte de um grupo. Você e seu marido, você e sua esposa são um grupo. Eles partilham o mesmo bem. Espero, né, que vocês possuam partilhem objetivos em comum, que a relação seja estável, que vocês sejam mais ou menos independentes e percebam que são um só, né? Do ponto de vista metafórico, obviamente, né? Por que eu falo isso? Porque todo grupo ele precisa ter coesão. Todos os grupos eles precisam de coesão. Um time de futebol precisa ser coeso, um time de vôlei, um time de basquete, um casamento, um namoro, o que mais? Uma amizade. O fica não precisa ser coeso, porque se for ficar coeso vira namoro. Tô dando uns pega, precisa ser coeso. Se na hora que estiver se tornando coeso, vai virar uma relação mais estável, vai virar namoro. De novo, poxa, por que eu passo 5 anos na faculdade e vou estudar isso? Justamente para você entender como as coisas funcionam, para que você possa intervir aí com os seus pacientes, ou nas relações de trabalho, quando você estiver na sua empresa, ou quando você for, enfim, né? É extremamente importante, é algo extremamente interessante, né? Quando a gente fala em psicologia social, não é só isso não, tá? Tem um outro ramo que é psicologia social crítica, que a gente está falando agora é psicologia social psicológica. Isso é legal falar antes de vocês entenderem. Tem 2 tipos de psicologia social: psicologia social psicológica e a psicologia social sociológica. A psicologia social psicológica, ela individualiza o sujeito e trata o sujeito como unidade de fração, unidade de um todo, né? E aí, por parte de amostra, de pesquisa, ela consegue traçar comportamento, individualizar o sujeito, né? Já a psicologia social, já, como o nome diz, sociológica, já foca mais no sociológico, olhando o histórico, né? Mais crítica. Mas enfim. Uma coisa legal é que a coesão é uma quantidade de pressão exercida sobre os membros, pelos próprios membros, a fim de que nele as pessoas permaneçam, né? Por que eu estou falando isso? A gente tem que avaliar um time de futebol, por exemplo. Quando ele é muito coeso, os caras não querem sair, é um grupo fechado. Isso faz o pessoal ficar forte, é igual a amizade. Você tem um grupo de amigos, o grupo é muito fechado, dificilmente entra outras pessoas que não têm os mesmos objetivos que vocês, e esses grupos ficam muito fortes, porque eles são coesos, né? Então, quando a gente vai fazer um estudo de um grupo, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é se o grupo é coeso.
Estou falando isso porque a gente está em 2016. Tem alguns times de futebol. Eu gosto muito de futebol. Acho que se você não gostar, não tem problema, mas é legal. Mas eu acho que com esses exemplos você também vai acompanhar. Eu estudei com um cara chamado Fernando Diniz. Hoje ele é técnico de futebol do Audax, né? E é a sensação, foi até cotado para substituir o Tite no Corinthians, tá? É a sensação do Brasil hoje, é o Fernando Diniz. É um cara, tá, estudou comigo, psicologia, um cara coerente, extremamente centrado, né? Caráter ótimo, ímpar. Mando até um abraço pelo Diniz. Não esqueci que você me ajudou no TCC, tá? Tem coisas que a gente não pode esquecer, principalmente quando nós somos ajudados. Sempre lembro. E por que eu estou falando isso? O time do Fernando, eu percebi, eu comecei a observar, assistir jogos do Audax. Eu não assistia, mas eu contratei no canal de assinatura especificamente os jogos do Audax e percebi que o time é muito fechado. Li entrevistas de alguns autores, de alguns jogadores, e vi que o discurso é muito parecido. Show de bola. O Tite deixou o Corinthians, assumiu a seleção brasileira, né, no lugar do Dunga, graças a Deus, não porque o Dunga é ruim, é porque ele é azarado, aliás, foi azarado, né, dessa vez. Não sei se você sabe, mas se você não sabe, fizer uma avaliação crítica, o Dunga da outra vez ele só perdeu a Copa, o resto ele ganhou tudo. Dessa vez ele perdeu tudo, não ganhou nada. E os times dele eram bons. O Dunga foi azarado, infeliz, não foi incompetente não, pelo contrário. O Tite foi para a seleção e eu comecei a observar, porque eu já queria o Tite na seleção e eu sempre acompanhei a carreira dele como treinador. E agora eu comecei a observar mais o time do Corinthians antes do Tite sair. O seguinte, o time do Corinthians era fechado, velho, fechado demais, extremamente coeso. Você vê que os caras não balançam, o time vai para cima e ganha. Né? E essa é uma outra característica que o meu time chegou agora, começou a ter com esqueci o nome do técnico, foi porque agora é técnico do México. Era um time muito fechado, coeso, e agora ficou ainda mais com o Bausa, que é o novo treinador. Estou falando isso por quê? Para mostrar para vocês a importância da coesão. A coesão de um grupo faz com que o grupo fique mais forte e ninguém bata, né? Isso vale para o futebol, mas vale também para o seu casamento, para o seu namoro. Não para o seu especificamente, estou falando de você, estou falando do seu, mas de uma maneira geral. E para o meu também. Vale para o meu casamento, vale para sei lá, tudo. Minha relação familiar. Harley, eu tenho um paciente que se dá muito mal com a família. Você vai estudar o histórico de vida do cara, você vê que não tinha coesão nenhuma, não era um grupo fechado, era cada um desunido, gente com depressão. A maioria das vezes a família não é, tá ligado? Não dá liga, né? Vê só como é interessante. Quanto maior a coesão, maior a necessidade dos membros de se comunicar entre si, em busca de uniformidade. Já quem fala isso não é mais o Haroldo Rodrigues, é o Feschinger. Né? O que acontece? Quanto mais o grupo é fechado, mais você precisa um do outro. Né? E essa necessidade, esse precisar, faz com que vocês se comuniquem entre si. Porque não tem ninguém fora para se comunicar. E aí vocês sempre ficam uniformizados, equalizados, né? Por isso que as relações, os casamentos, onde as relações são coesas e os casais se comunicam, eles duram muito tempo. Justamente por conta dessa coesão. Coesão é algo que se constrói com afinidade, né? Afinidade, convivência, lentamente, né? Às vezes rapidamente você consegue, mas é algo muito difícil, porque coesão requer confiança, né? E agora eu vou dizer, por que eu dei o exemplo do Tite e dei o exemplo do Fernando Diniz? O Tite eu não sei, eu estou conjecturando, mas eu imagino que seja assim, ele faz os grupos ficarem coesos de maneira empírica. O que é isso? Ele vai fazendo, mas ele não sabe, né? Ele não é muito consciente de o que ele está fazendo, chama transformar um grupo, tornar um grupo coeso. Já o Fernando Diniz, por outro lado, também estou conjecturando, porque nunca perguntei isso para ele, mas eu presumo que ele faça isso. Ele utiliza os conhecimentos de psicologia para tornar o time coeso. Estou falando isso porque ele treina o Audax agora e a sensação, mas ele treinava outro time também era assim. Ele fez o time ficar
Ou seja, eu venho observando os times que o Diniz treina, e os times são sempre muito fechados, muito unidos, né? E o Tite, existem pessoas que fazem, o que eu quero dizer? Existem pessoas que fazem isso, né? Pontuando, intervindo, que é o caso de conjuntura, que seja o caso do Diniz, e outras que não fazem necessariamente da forma assim, né? Não sei, porque só vi o Tite, acompanhei só o Tite no Corinthians, mas a faz. Tendência de um grupo permanecer, de um membro de um grupo permanecer nesse grupo, é a função da positividade do resultado por outros obtidos, né? E também pela magnitude das recompensas oferecidas por outros grupos. O cara entra num grupo porque o outro grupo é ruim, ou porque esse aqui é muito melhor. É basicamente isso que eu quero dizer. O que torna um grupo melhor que o outro? As ideologias serem, as lógicas serem, os objetivos serem comuns. Que é o grande problema das empresas hoje. A empresa, principalmente no processo de recrutamento e seleção, eu já participei de alguns, porque eu sou profissional de mercado. Já contratei algumas pessoas, porque já fui head de empresas, já fui empresário. Aliás, né, tenho negócio, inclusive, até hoje. O que eu quero dizer? Na maioria das vezes, na entrevista de emprego, a gente não sabe se os objetivos das pessoas são os mesmos, né? E na maioria das vezes não são. Por isso que você vai ver nas empresas trabalhar uma merda. Porque você está num lugar onde as pessoas não pensam como você, não seguem a mesma linha de raciocínio, não está no mesmo objetivo e a empresa se ferra. Muitas empresas produzem muito, poderiam produzir muito mais se conseguisse fazer trazer pessoas, trazer colaboradores que pensassem igual, tivessem o mesmo objetivo, com os mesmos fins. Estou dizendo isso justamente porque quer monetizar o trabalho, que poderia ser muito mais rentável. Alguns estudos também, eles conotam que quanto maior a coesão de um grupo, maior a satisfação experimentada por seus membros. Isso é foda. Quanto mais os membros de um grupo se sentem atraídos por esse grupo, maior a inclinação desse membro a acatar suas influências. Entendeu? E isso também é muito importante. O bom de a gente conversar, de a gente ter esse diálogo, é que você pode voltar um pouquinho e dar um play de novo. E aí, né? E se você quiser, deixa sugestões, pessoal, só lá dentro. Segue a gente no Instagram, meu nome é Harley Pacheco, tá? Porque o IFSE precisa de... A gente cobra preço simbólico, na maioria das vezes os atendimentos são gratuitos, a gente precisa de grana. Como a gente ganha grana? Com doações pouquíssimas. E como vem essas doações? Tem algum outro empresário que a gente comenta aqui, mas são pouquíssimos, tem um ou outro. A gente também capta dinheiro por meio dos vídeos que a gente posta e tal, clica aí. Eu estou falando isso, que vai aparecer umas propagandinhas aí, eu também não vou ser mentiroso e pilantra e não falar que é assim, tá? Porque ninguém... Primeiro, psicólogo não tem por que eu mentir, se você está falando de psicologia grupal, essas paradas todas aí, não tem por que eu te enrolar. Não existe nada de graça, tá? Quando é de graça, porque não é de graça. Quando não tem produto, você é o produto. Ah, é de graça. Não é de graça. Você é o produto. Ah, o Facebook é de graça. Não, não é negativo. Você é o produto. O YouTube é de graça. Não. Você é o produto do YouTube. O YouTube ganha dinheiro te vendendo, né? Ele vende seus dados, suas informações, que você gosta, que você não gosta, né? Você tem noção. Você já percebeu que se você ligar o Waze e você está passando na avenida, aparece lá o nome de uma lojinha. Ah, vende vinho. Como é que você sabe que você está na avenida? Você postou o vídeo no YouTube, você clicou lá não sei aonde. Ou seja, os caras te vendem. Então, e o que eu estou falando aqui é que eu não vou te vender, mas tem aí aqui embaixo, ó, logo aqui embaixo do play aqui, do videozinho, vai aparecer umas propagandinhas. Não precisa comprar nada, mas clica aí pra galera gerar um centavo lá pra gente, tá? Porque de repente de um centavo a gente, né, consegue manter o IPSE, tá? E manter também os nossos vídeos, os nossos posts no Instagram, no Facebook, porque pô, precisa pagar. Eu passo muito tempo aqui, o Marcos passa muito tempo lá,
no Facebook, o Fredson passa muito tempo no Instagram, assim, de remuneração, né? Não precisa ser pra gente, mas para manter a estrutura, porque pra gente a gente se mantém de atendimentos, tá? De outros negócios, obviamente. Esse dinheiro é para manter a estrutura. Então vai aparecer uns negócios aí, clica aí, abre aqui do lado, não precisa comprar nada, mas clica nesse negócio aí, pelo amor de Deus. E é o seguinte, segue a gente no Instagram, é o Harley, @Harley Pacheco e @ipse.com, IPSCE, beleza? Show de bola. Mas vamos lá. Fale da inclinação de acatar a influência. Por que eu estou falando isso? Porque você é empresário. Vamos imaginar que você é empresário, você quer que o teu funcionário te escute e te siga onde você vá. Faça o que você mande. Porque você sabe para onde o negócio tem que ir. Você tem aí 100 empregados abaixo de você. São 100 famílias que no mínimo tem 3 pessoas. Então, na boa, coesão. E se o cara estiver dentro do grupo, ele vai te acatar. Se o grupo for fechado, ele vai acatar a tua influência. Ele vai saber da necessidade e da importância. Quanto maior a coesão, maior a quantidade de comunicação entre os membros. Maior a coesão, maior a influência do grupo sobre o membro, sobre a pessoa que faz parte. Quanto mais recompensadora a atividade em grupo, maior vai ser a coesão. Não adianta nada você levar o cara para fazer um esporte radical lá, porque eu trabalhei numa empresa, por exemplo, levou a gente para fazer lá umas trilhas, um bagulho nada a ver. Nada a ver, porque a ideia é legal, mas o grupo não é coeso. Se o grupo não é coeso, está perdendo dinheiro levando a galera lá, perdendo o tempo das pessoas levando lá. O grupo tem que ser coeso, senão não tem a menor lógica você ir, né? Um ponto legal é que a ameaça de perigos externos ao grupo que possam atingir os membros e o papel exercido por eles são variáveis de peso no processo de fortalecimento da coesão. Cara, se o grupo não estiver forte, ele não vai ficar. Todos os grupos eles possuem normas que são padrões de expectativas comportamentais, né? Que são partilhadas pelos membros do grupo. Normas se aplicam a todos os grupos de qualquer tamanho. Aí você tem que ter uma justiça, né? Você tem que fazer a justiça distributiva. O que é isso? É a convergência de status. Um não pode ter mais status que o outro. O ideal é que todo mundo tenha lá a mesma, né? Que a avaliação comparativa entre as pessoas sejam mais ou menos equilibradas, né? Obviamente vai ter alguém que vai ser traçado como líder e tal, mas ficar claro esse conceito de justiça distributiva, né? Assim, refere-se à relação entre o que uma pessoa obtém em termos de recompensa, né? E o que ela incorre em termos de custo aqui e agora, tá? Qual é a recompensa, qual é o custo do aqui e agora? Não estou falando de dinheiro, estou falando de mais que isso, de coisas maiores que isso. A congruência do status refere-se aí à impressão que ele causa nos outros, né? E o que as outras pessoas podem causar nele. O papel reservado ao membro de um grupo é de importância, pois nenhum grupo pode funcionar sem estabelecer papéis para seus membros. Importância, qual é a atividade, qual é o papel, qual é a importância, né? O conceito do papel não implica um conceito estático, imutável e perene, né? Mas é algo que vai se... né? Portanto, a gente pode concluir que a presença de outras pessoas facilita o desempenho quando a pessoa que domina bem um estímulo, né, fomente o desempenho. Por que eu estou falando isso? Vou dar um exemplo de novo do futebol. O Neymar, ele é o cara para ser jogar na seleção brasileira? Mas ele é o cara para ser o capitão? Não, porque ele é um cara de importância no grupo, mas como ele é visto por esse grupo? Muito provavelmente como um menino que ganha muito dinheiro, que joga muita bola, mas que é imaturo, que é muito impulsivo. Fora que as atuações dele são irregulares. O Neymar, ele não tomou 7-1, ele não tomou, ele não estava lá, né? Ele não tomou 7-1, ele não tomou as pancadas aqui na Copa América Centenário. Por que eu estou falando isso? Porque é incrível, o conceito da merda ele não está. Ele tem que estar justamente para ele, o processo de maturidade dele, absorver essas crises e os outros jogadores falaram assim, porra, eu não sou uma merda, pô, eu só tomo porrada, o Neymar tá aqui, a gente ganha. Foi o que aconteceu lá na Copa das Confederações. Aquilo ali foi um caso eventual. Eu estou dizendo isso por quê?
Porque a pessoa que vai ser líder, ela tem que ter papel e prática, ela tem que ser exemplo, né? Não adianta nada o teu chefe falar vende, 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 se ele não vende. Ou se ele não é fodástico, né? Nunca foi. Tanto que eu até falo para meus pacientes quando o chefe dele é um filho da puta, fala assim, ó, me mostra então, chefe, como faz, deixa eu ver, dá um exemplo prático, né? E você já ferra com o chefe, o cara vai achar ruim. Ele também não pode te foder porque você está mandando ele fazer, você está pedindo para ele te ensinar. Percebe a sutileza do negócio? É mais ou menos como o Neymar. Ele não pode ser o líder porque ele não é um exemplo, né? Ele não tomou porrada, ele não está lá, né? Ele não tem uma carreira construída no sucesso, mas baseada no fracasso. Percebe? Eu estou dando esse exemplo da seleção brasileira porque eu vejo a seleção brasileira como uma empresa, mas também vejo como um grupo, porque os jogadores, como eles convivem há muitos anos, desde das categorias de base, eles devem ser coesos, né? Um exemplo disso é a seleção da Alemanha. Os caras estão juntos há 1000 anos, né? Então ali ele já tem uma relação fechada, é um grupo mesmo, né? Uma coisa legal é que o impacto social sobre o indivíduo, ele vai depender do número de observadores que ele tem, né? Do comportamento, da magnitude das forças sociais, né? Da idade, do status e da... Por que eu estou falando isso? Porque é legal que nós, né, sempre fomentemos aí. Quanto maior o número de observadores, menor vai ser a magnitude das forças sociais e menor a proximidade física, né? Quando uma pessoa cujo desempenho a gente está avaliando e essa pessoa é o único alvo, esse cara vai murchar, tá? As forças sociais vão pressioná-lo, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está estudando um grupo, a gente tem que tomar cuidado para não pressionar e perseguir uma pessoa. A gente pode perseguir e não perceber, porque aí a gente vai fazer com que o grupo perca coesão. Coesão é todos estarem fortes, não é 9 está forte um não. Percebe que, entendeu? Sempre. E, lógico, fazer com que as tomadas de decisão sejam sempre em grupo, né? E você, como interventor, tem que tomar cuidado para não deixar isso ser entusiasta, né? Não ser uma decisão entusiasmada, ou eufórica, ou impulsiva. Tem que ser racional. Bem, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Dá um like aí, se inscreve, segue a gente para ser avisado para quando eu postar coisa nova. De novo, clica aí nessas paradas que tem embaixo. Se comprar nada, mas se puder, clica em todas. Se não puder, clica também, tá? Mas clica. Segue a gente no Instagram, Harley Pacheco e @ipsi. Show de bola? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.